E na minha vida, e o cara saiu arrasado no parque. Paz. Tem pessoas que acham que a condição que ela tem de vida social não vai fazer com que o filho tenha uma vida digna. E tá especificamente, tá? Muitos vão sentir um pouquinho aí, né? O dedinho na ferida. Tem muito pai que abandona, que larga, né? Tem muitos conflitos hoje em dia por N situações, mas não vamos julgar, tá? O papel do pai é de libertação, né? É de jogar o filho no mundo. Somente na mão do pai o filho ganha o caminho, porque ele lança o filho para o mundo, ele apresenta, ele traz coragem, ele traz confiança. Mulheres, homens que são inseguros na sua carreira profissional, que trocam de profissão o tempo todo, que não sabem para onde ir, que muitas vezes não têm direcionamento. Veja como você trata seu pai, veja como é essa relação, né? Hoje a gente vai fazer um exercício bacana para iniciar, né, um tratamento, enfim. Mas geralmente pessoas que têm conflito com o pai, pessoas que não aceitam o pai, pessoas que têm divergências, né, ou não tiveram a presença do pai, eles tendem a serem inseguros, tá? Manter o filho longe do pai é manter adulto longe do progresso, né? A gente precisa que a criança ela tenha um momento de ser solta, de ser jogada no mundo. E a gente fala que a criança, a mulher, né, a menina, ela primeiro ela tem um contato com a mãe, né? Óbvio. Depois ela tem um contato com o pai, depois ela volta para a mãe e a mãe lança. Mas precisa do direcionamento do pai. Precisa da força. Precisa dessa coragem que só o pai pode dar. Tá? Não aceitar o pai é não aceitar a realidade. O pai muitas vezes tem um papel de durão, né? De duro, de lei, né? É a pessoa que às vezes a gente tem medo até, né? E muitas vezes na sociedade, no meio que a gente vive, a gente tem uma dificuldade de aceitar regras, né? De seguir leis, de entender esse duro da vida, né? Essa coisa difícil da vida. Muitas vezes é difícil pra gente isso. E o problema pode estar aí, esse relacionamento com o pai, que não foi completa, né? O pai que leva a criança pro mundo, o pai que solta, né? Apesar dos pesares, é o pai que solta. Então, é importante que o pai tenha o papel dele. É importante que você, hoje, agora, nessa noite, se permita a perdoar o seu pai, a olhar para o seu pai hoje com outros olhos, e não com os olhos do julgamento, da ingratidão, né, do desprezo. A gente precisa trazer esse pai para perto, acolher e dizer: tudo bem, pai, você fez o melhor que você pôde. Eu sou grata por isso. Se você não me deu nada na minha vida, na minha caminhada, eu sou grata pela vida que você me deu. E isso basta, porque eu tô aqui, né? E eu sou grata por esse presente, que é o maior presente que você poderia me dar, tá? Então, quem rejeita o pai, rejeita a si mesmo. Como eu falei, o pai, né, compõe 50% de quem somos. E a mãe, os outros 50%. Então, quando você rejeita o pai, você rejeita você mesmo, né? E a consequência de rejeitar o pai é como eu falei, né? A gente não vai saber lidar com a nossa profissão, com figuras acima de nós, né? Na vida profissional isso vai ter uma consequência muito forte, muito grande, né? E com as mulheres que têm problemas com o pai, se não for procurar isso, tratar isso, os relacionamentos não vão ser bons, né? E a psicologia já fala, né? A mulher tende a buscar um cara que seja igual ao pai.
E se a gente recusa o nosso pai, se a gente coloca o nosso pai de lado e exclui ele, você, infelizmente, não vai ter sucesso no seu relacionamento. Você vai ser uma pessoa insegura, você não vai confiar no seu companheiro, né? As mulheres principalmente. E há uma ideia, né, disseminada que pai é quem cria, como eu falei. Não, gente, pai é quem dá a vida. Também é quem cria no modo, digamos, carinhoso, né? Mas a gente tem que deixar isso muito claro. O pai é quem dá a vida, a mãe é quem dá a vida. Os outros fazem parte, sim, da sua caminhada, do seu acolhimento, da sua educação. E são extremamente importantes. Mas lembrem que pai é quem dá a vida, mãe é quem dá a vida. E a gente precisa olhar para eles sem excluir, sem julgamento. Tô batendo muito na tecla porque a gente vai fazer o exercício e eu quero que vocês tenham isso muito, muito claro, tá? A exclusão do pai é muito ruim. Para uma criança, para um adulto, é muito ruim. Tem pessoas que eu atendo, né? E é muito claro de que não conseguem se estabelecer como pessoa, como profissionais, não encontram o seu lugar no mundo, vivem com a sensação de vazio, que procura e não sabe o que é. E tenta, de alguma forma, equilibrar isso, mas que no fundo é só uma liberação de perdão, é só um olhar diferenciado, tá? Então ninguém pode substituir o pai, ninguém. Por mais que você queira dar uma mães aí que são, né, mãe solo hoje, como a gente fala, não dê uma de super-heroína, vá buscar o pai da criança, vai falar, cara, o filho é seu, cria a criança, né? Dê amor, dê carinho, acolha. Não tentem afastar, porque vocês vão estar prejudicando a vida do seu filho, né? E pensem que o filho pode mudar tanto uma pessoa, né? Uma criança pode mudar tanto um pai, uma mãe. Então, não façam isso. É um apelo que eu tô fazendo como terapeuta, porque senão, lá na frente, quem vai sofrer são eles, tá? Não aceitar o pai é como exigir de uma macieira que ela dê laranja, né? É brigar com a realidade, é dificultar a vida, é querer que saia leite de pedra. É por aí, né? Então, ao invés de sofrer, vamos resolver, vamos solucionar. Vamos acolher o nosso pai, né? Vamos trazer ele para perto e dizer, pai, tá tudo bem, eu te reconheço, eu te amo, eu sou grata pela vida que você me deu. Tá, falei do pai, puxei o saco do pai, mas e a mãe? A mãe é tão importante quanto, né? Não é mais, é tão quanto. É dela que a gente tem o nosso primeiro contato com a vida, com a outra pessoa, né? É dela onde a gente cresce, recebe todos os nutrientes, né? A mãe é quem passa pelo primeiro desafio aí, insegurança, será que eu vou ter leite suficiente? Será que eu vou nutrir suficiente o meu filho? Né? É um desafio para os pais, né? E para o filho, né, é o primeiro momento em que a gente tem esse contato, né? Que a gente tem esse laço, com a nossa mãe, tá? Então a mãe é a ligação com a vida, porque é ela que gera a vida, né? Juntamente com o pai, mas ela carrega, ela gesta durante 9 meses, né? Normalmente. Então, a ligação com a mãe é a ligação com a vida. Muitos falam que a vida lhe trata como você trata a sua mãe. Como é que você tem tratado a sua mãe? Né? E muitas vezes a gente é injusto, é ingrato, né? Minha mãe tá assistindo aí essa live, deve estar pensando você também. Mas muitas vezes a gente, principalmente na vida, quando a gente vai criando as asas, né? Quando a gente vai entendendo o mundo de uma outra forma, porque a gente nasceu em uma outra época da nossa mãe, né? A gente já nasceu, às vezes, 20, 30 anos, né? Lá na frente. Então, a gente quer que a nossa mãe seja moderna, a gente quer que a nossa mãe aceite o nosso pensamento, né? E não é muito por aí. É um exercício dificílimo, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar a mãe. Ah, mãe, eu tô te ajudando, tô falando pra te ajudar, pra você crescer também, pra você aprender comigo, né?
mas é entender que a nossa mãe é também de carne e osso, apesar delas, no geral, serem maravilhosas, né? Elas são de carne e osso, elas carregam também traumas, frustrações, né? Elas carregam muitas coisas, muitas feridas, muitas delas carregam o abandono do companheiro, né? Muitas vezes elas, no momento mais importante que elas poderiam estar ali dando o melhor, elas fraquejam, porque não tem quem apoie, porque o pai botou pra fora de casa e não aceitou a filha grávida, porque o cara que fez o filho abandonou, e é isso aí, e agora, e meus planos, os meus sonhos, né? Então são mães frustradas, traumatizadas, decepcionadas, enfim, e que com tudo isso ainda dão o melhor. Bom, então, nossos primeiros movimentos em direção a ela representam a nossa capacidade de tomar ativamente a vida, né? A mãe é a primeira conexão que temos com outro ser humano. Além disso, quando saímos do útero, temos a necessidade desse contato, né, em relação à amamentação, a todo esse cuidado, né, que a mãe tem geralmente, né? A gente sabe que tem mães que não conseguem, que não podem, que não querem, é uma opção, tá? Mas elas são essas pessoas que no primeiro momento da nossa vida, na terra, né, saiu lá da barriguinha, a gente é acolhido pela nossa mãe, a gente é protegido pela mãe, é a mãe que não consegue dormir, é a mãe que a cada movimento que a gente faz acorda, né? Então é a mãe que dá essa proteção, esse acolhimento, é a mãe que nutre, né? É a mãe que dá o necessário pra gente viver, né? Crescer forte, saudável, educados, né? Então, quando a gente exclui nossa mãe, quando a gente não reconhece a nossa mãe, não respeita, não honra, né? A gente vai buscar em outras pessoas essa conexão maternal. A gente vai virar mãe de um monte de gente, ou filho de um monte de gente. A gente vai viver na carência, querendo colocar outras pessoas, né, na vida da gente, pra a gente ter esse acolhimento, esse afeto, né, essa aceitação. A gente vai buscar a aceitação lá fora, porque minha mãe não me aceitou, minha mãe não me acolheu, então eu vou buscar lá fora uma aceitação, né? Eu vou buscar lá fora uma mãe pra mim. Aí a gente quer virar filho de todo mundo que a gente, né, conhece na rua. A gente quer virar filho do marido, a gente quer virar filho do nosso chefe, né? E eles são obrigados a passar a mão e achar que a gente é filho, mas não. Vá lá, né? Volte lá pra sua mãe, toma o colo dela e aceita ser filha, tá? Geralmente, quando a gente nega ou a gente é negado pela nossa mãe, a gente tem uma forte tendência a fazer tudo pra ser aceito. Tudo, exatamente tudo. Pessoas que se humilham de formas e mais formas. Ou então que estão ali sempre à disposição. Estou aqui sempre à sua disposição. E a gente não pode estar sempre à disposição das pessoas, porque isso não é ajudar, isso é estragar, né? E muitas mães estragam porque estão ali também, né, fazendo tudo para os filhos. Então, compensar isso em outro lugar não vai rolar. Você vai continuar frustrado, porque ninguém vai querer fazer papel de mãe na sua vida, né? Então, assim, volta lá para sua mãe, né? Olha para isso com outro olhar. O indivíduo que consegue se conectar com a mãe e entender e dizer gratidão, mãe, pela vida que você me deu e por tudo que você fez por mim, ainda que tenha sido na sua cabeça ali, no seu sentimento, nada, né? Gratidão. Eu te reconheço como minha mãe, eu sou grata pela vida que você me deu, né? Elas são livres para amar, elas são livres para se relacionar com outras pessoas de forma saudável, sem que tenham que se submeter a coisas
horríveis, né? Através da amamentação a gente experimenta o nosso primeiro sucesso, né? Tomamos da mãe da forma mais ativa como devemos em relação ao nosso processo de viver. Mães, elas vão dar sempre e filhos vão receber sempre. Essa é a ordem, essa é a hierarquia, tá? Então, muitas vezes, nosso relacionamento, a gente vira mãe dos maridos. Aí fala, eu faço tudo pelo meu marido e ele não reconhece, e ele acha que eu não faço nada por ele, né? Ou, enfim. Se você continuar tratando o seu marido como um filho, ele não vai te dar obrigado. Porque ninguém vira pra mãe, obrigado pelo leite que você me deu, né? Obrigado pelas noites perdidas que você... Porque é o papel da mãe fazer isso, né? É o papel do pai fazer isso. Direcionar, educar, amamentar, nutrir, né? São os pais. Então, quando a gente se coloca no lugar de mãe dos nossos companheiros e companheiras, não espere nada em troca, porque você não vai ter o obrigado, você não vai ter o mesmo, né, que você fez, porque você está se colocando como um papel de mãe. E observe se a pessoa, o seu companheiro ou a sua companheira, ela não necessita, né, de um apoio também, de uma terapia, para se colocar como filha dos próprios pais e começar a tratar você como companheiro ou companheira, tá? Então, por isso que é muito importante que a gente olhe para as nossas relações de pai e mãe de uma forma, assim, essencial, primordial, no sucesso profissional, nas relações interpessoais, tá? Em tudo na nossa vida, essa relação, ela vai se refletir. O sucesso tem a cara da nossa mãe, né? O sucesso tem a cara da nossa mãe, porque se a gente trata a mãe bem, se a gente aceita ela, a vida, ela trata a gente muito melhor. É um presente que o universo traz para as pessoas que conseguem, né, perdoar, liberar esse perdão, esse amor e se conectar de uma forma mais sublime, tá? Quando a gente cria expectativas muito altas em relação à nossa mãe, é fácil da gente se decepcionar com tudo, com todos. Na constelação, a gente consegue, né, equilibrar esse sistema e fazer que a gente valorize a mãe pelo que ela é. Né? É como eu falei, sem endeusamento, né, sem achar que a mãe é super-heroína, diferente de alguém. Ela não é, ela é de carne e osso, cheia de defeitos também, tá? Então aceite a sua mãe cheia de defeitos mesmo, porque você também é cheio de defeitos. Então, não idealize a sua mãe, tá? Não ache que ela é perfeita, que ela não vai errar nunca, de que ela tem que ser a melhor pessoa do mundo, de que ela não pode cometer erros. Ela pode, ela vai, ela comete vários, desde o momento que você nasceu até o momento que ela morrer, ela vai errar, tá? E você idealiza a sua mãe, você simplesmente está atraindo problemas para a sua vida. Então, tomar as rédeas da própria vida é fazer com que a gente não crie idealização de pai e mãe. Quando a gente entende que pai e mãe é de carne e osso, a gente entende que a nossa vida tem erro, tem acerto, né? Tem trauma, tem frustrações, tem tristeza, mas somos donos da nossa própria vida e não da vida deles. Porque os nossos maiores problemas criados por nós mesmos é o reflexo da idealização dos nossos pais. É basicamente isso daí. Se você entendeu isso, você entendeu a vida, você vai ser feliz. Jéssica, é fácil? Não, é super difícil, parece fácil. A teoria é maravilhosa, é incrível, é simples, dá pra resumir em uma frase, mas a prática é mega difícil. Porque conviver não é fácil, aceitar o outro não é fácil, né? Entender que o pai é de carne e osso não é fácil. Entender que a mãe erra
Não é fácil. Porque pra gente, pra nós, geralmente eles são as melhores pessoas do mundo. E às vezes não é. Então, eu vou abrir aqui 5 minutinhos só para responder algo que vocês queiram. E a gente começa o nosso exercício, tá? Ficou alguma dúvida do que eu falei? Algo que não ficou muito claro para você, que você gostaria que eu tirasse essa dúvida? Tem umas perguntas aqui. Qual o caminho para não nos frustrarmos com a história deles e não absorver? Ótima pergunta. É como eu falei, não idealizar é o primeiro passo. Entender que eles são imperfeitos, né? Isso é o caminho pra gente aceitar. Entender que em cada fase da nossa vida, a gente dá o nosso melhor. Então, a gente fala assim, ai meu Deus, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, você não vai ter nunca. Ponto. Então não existe essa possibilidade. A gente dá o nosso melhor. Sempre. Sempre a gente dá o nosso melhor. É o que está no nosso poder mesmo. É o que está ao nosso alcance, né? Eu aprendi isso hoje. Ai, meu Deus, eu queria ter aprendido isso lá atrás para tratar meus pais melhores. Tá, tudo bem, mas você entendeu agora e tá tudo bem você entender agora. Agora faça a sua parte, tá? Então, o caminho para não frustrar é trazer a realidade do seu pai e da sua mãe e entender que o seu caminho é o seu caminho e o deles é o deles. Não é porque ele errou que você tem que errar, não é porque ele acertou que você tem que acertar. O caminho dele é dele e o seu é seu. E você vai fazer o seu. E ele está fazendo o dele ou já fez o dele. Gratidão, pai, gratidão, mãe. Até que ponto essa herança genética comportamental pode influenciar na evolução do indivíduo? Pode influenciar muito. De tamanho inimaginável. A gente tem casos de pessoas que tiram a própria vida porque no próprio sistema alguém tirou a vida de outra pessoa ou tirou a própria vida, né? Então, casos de suicídio na família, vocês podem observar, eles se repetem, porque geralmente houve a exclusão desse membro e a pessoa acaba se afinando com essa energia e também se mata. Então, o que eu falo pra vocês, quando vocês se curam, quando vocês hoje começarem essa jornada de cura, vocês estão fazendo um bem não só pra vocês, mas pro seu filho. Porque a partir disso, você tá curando todos os seus descendentes. E também curando os que passaram. Né? Mas os que passaram, passaram. Eles estão lá, né? Mas eles vão também, você vai também curar aqueles que vão vir. Então, as chances de seu filho não repetir esse comportamento é muito grande. Então, interfere. E aí eu falo de pai, mãe, tio, primo, todo o seu sistema familiar, toda a sua ancestralidade interfere. Deixa eu ver outro aqui. Se for o contrário, pelos pais estar separados, o filho mais velho e quem tem de assumir a casa. Isso é um outro problema. Porque quando o pai sai de casa, geralmente o mais velho assume o papel de pai da casa. E pro filho isso é horrível, porque ele acaba carregando o peso de um lugar que não é dele. Então, isso se torna algo muito pesado. Isso atrapalha nos relacionamentos, porque quando você assume o papel do seu pai, você assume também que você é o marido da sua mãe. E aí? Como é que você vai ter um relacionamento se você já tem marido ou mulher? Entendeu? Então, a gente faz a constelação justamente para equilibrar isso. Você voltar para o lugar de filho, o seu pai voltar para o lugar de pai, mesmo que ele não esteja fisicamente na sua casa. Ele tem um lugar dele de pai, tá? E ninguém pode tirar isso dele. Para que você não
não seja um peso, porque ele acaba tomando para si as responsabilidades desse pai, e não é bom. E se no caso o pai não quiser, né, contato com ninguém, como é que a gente vai absorver esse abandono? É como eu falei, é olhar sem julgamento, né? É o melhor que ele pode te dar. Se ele te abandonou, né, algo tem nele que ele precisa olhar e tratar dentro dele, né? Porque ninguém abandona uma criança, um filho, porque quer, né? Às vezes na nossa cabeça a gente julga dessa forma. Ah, não quis criar, o pai que é vagabundo que não quis criar. Mas não é, né? Ele tem os motivos dele. Para a criança é muito difícil, porque também não é culpa da criança, né? Mas é entender e aceitar e dizer, ó, pai, tudo bem que você não conseguiu. Eu sou grata também por isso, tá? E eu te amo, eu te amo. Eu te amo por isso. É fácil? Não é fácil. Falando aqui, você vai falar, ai, Jéssica, é muito hipócrita falar é fácil. Não é hipócrita. O que eu tô te dizendo é que a partir do momento em que você assume essa postura, você está se libertando. Você está causando um bem para si, não é para ele, é para você. Tá? E procura resolver, se tiver a oportunidade de resolver, procura resolver na terapia ou com ele presencialmente, tá? E na constelação também a gente consegue resolver. Como lidar, perdoar e aceitar um pai que não demonstra amor, que parece não se importar, que nunca quer estar perto. Foi como eu falei, né? O caso do abandono. Ele parece isso, mas a gente não sabe o que ele viveu para ser assim. Então, da mesma forma como a gente pode errar com os nossos filhos lá na frente, os pais têm o direito de errar com a gente também. E é difícil entender isso, e é difícil conceber isso, né? É muito difícil, não é fácil não. Mas o perdão, né? O perdão, o trabalhar isso dentro de si. E como eu falei, se você puder trabalhar isso em uma terapia, ótimo, vai ser muito bom. Ou na própria constelação, vai ser muito bom. E se você puder tratar isso com ele, melhor ainda, né? Faça o caminho. Muitas vezes a gente não quer ser, né, quem vai. A gente só quer que venha. Mas tenta, né? Tenta. Bom, tem algumas perguntas aqui. Tem influência sim, quando troca. Vai existir. Existe sim, porém, para a criança, ela vai ter pelo menos o equilíbrio, tá? Mas assim, geralmente é interessante que o pai, né, tem o papel mesmo efetivo do pai e a mãe o papel efetivo da mãe. Como não permitir que os problemas e frustrações dos nossos pais se repitam na nossa vida? Vai acabar a live, eu vou voltar pra gente fazer o exercício, tá? Mas como não permitir? Trabalhando isso, absorvendo essa parte aí que eu falei, né? A teórica. Trabalhando isso em terapia, trabalhando isso em constelação, né? É muito importante. E aceitando, né? O pai do jeito que é, como eu falei anteriormente. Não tem muita... E há impacto sim na vida dele, com certeza. Alguém me perguntou aqui, existe um impacto na vida deles? Claro, com certeza. Tanto existe que já essa forma de não se relacionar, de abandonar o filho, já é uma consequência aí de algo que ele traz, de alguma frustração, de algum trauma, né? Então, pode ter certeza que isso já tem impacto na vida dos seus pais. O Ho'oponopono ajuda sim, pode fazer o Ho'oponopono, eu faço muito isso com meus pacientes. Passo para fazer 21 dias seguidos, visualizando o pai e a mãe, a oração completa do Ho'oponopono. Eu vou disponibilizar depois no story para vocês, tá?
Eu acho que foi basicamente isso, tá, gente, de pergunta. Eu vou sair e entrar pra gente finalizar com o nosso exercício prático, o exercício sistêmico, tá bom? Eu vou deixar salvo, presente pra vocês.